Então, gente, como pudemos acompanhar nos três vídeos anteriores, né, aconteceu aí essas novas notícias sobre o caso do Bruno Borges, né, então foi feito aquele mandado de busca e apreensão na casa do amigo dele, o amigo dele foi levado até a delegacia para prestar depoimentos, a questão dos contratos, o depoimento do delegado, a gente viu isso tudo nos últimos vídeos. Agora, né, o amigo do Bruno foi levado até a delegacia para prestar depoimento. E ele deu o depoimento. E essa notícia saiu hoje, né, a divulgação do o que foi falado nesse depoimento dele para a polícia. Né? Tá aqui a matéria e eu vou dar continuidade nesse assunto. Eu também recebi comentários no canal a respeito desse rapaz, do Marcelo, de uma pessoa que conhecia ele, uma moça que conheceu, que conviveu e que tem algumas coisas a dizer também, a nos acrescentar. No final do vídeo eu vou falar sobre isso. Então o título é o seguinte: amigo de Bruno Borges é ouvido novamente. Delegado Alcino Júnior contou que deve fechar inquérito sobre o furto e falso testemunho até o próximo dia 7 e logo depois vai encaminhar o inquérito para a justiça. Então diz o seguinte: Marcelo Ferreira, de 22 anos, amigo de Bruno Borges, que está desaparecido desde o dia 27 de março, disse em depoimento à polícia que não havia declarado anteriormente onde estavam os móveis que sumiram do quarto de Borges a pedido do próprio Borges. Ferreira foi ouvido novamente pelo delegado Alcino Júnior nesta sexta-feira, dia 2 de maio, na Secretaria de Polícia Civil do Acre. Antes de sumir, Borges deixou no seu quarto apenas uma estátua de 2 metros do filósofo Giordano Bruno, que nós já sabemos, mensagens nas paredes e os 14 livros criptografados. O jovem havia sido detido na última quarta, dia 31, pelo crime de falso testemunho, durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão na casa dele e de outro amigo de Borges, o Márcio Gaiotti, que está morando fora do estado. Na ação, também foram encontrados 2 contratos, sendo que um foi autenticado no dia em que Borges desapareceu, dando porcentagem da venda dos livros para Ferreira, Gaiotti e Eduardo Veloso, que é o primo de Borges. Então nós temos essas pessoas, né? Em volta do Bruno Borges nós temos o Marcelo, o rapaz, o Marcelo Ferreira, esse rapaz que foi preso. Não foi preso, né? Ele só foi levado até a delegacia para prestar depoimento, né? Então nós temos o Marcelo, nós temos o Márcio Gaiotti e o primo do Bruno, que é o Eduardo Veloso, que foi quem deu os 20 mil reais para o investimento da estátua e do resto do projeto. Né? O advogado de Ferreira, Jair Melo, disse que o fato já foi esclarecido. Abre aspas. Não houve furto porque o próprio Bruno pediu ajuda dele. A ajuda de Ferreira, né? Pediu para retirar os móveis. Sobre o falso testemunho, não foi perguntado no primeiro depoimento, e além disso, tem uma cláusula no contrato de sigilo, por isso ele, Ferreira, não falou. Então é isso que diz o advogado, né? Que o Ferreira se manteve em silêncio em relação aos móveis, em relação ao depoimento, porque não foi feita essa pergunta no primeiro depoimento e porque há uma cláusula no contrato com o Bruno de sigilo, por isso que ele manteve sigilo, para não quebrar o contrato. O advogado alegou ainda que a defesa vai pedir acesso ao mandado de busca e apreensão para analisar o teor do documento. Abre aspas. Não tivemos acesso ao documento. Vamos procurar ter acesso e analisar o teor para depois vermos o que vai ser feito, explicou o advogado de Ferreira. O delegado informou que o próximo a ser ouvido será Gaiotti, que atualmente mora na Bahia, mas virá ao Acre para prestar esclarecimentos no dia 6 deste mês. Então, hoje é dia 2, dia 6 nós teremos o depoimento do outro amigo, que também foi feito o contrato, né, que é o Gaiotti. Os móveis do quarto de Borges foram achados no início do mês pela mãe de Bruno, Denise Borges, na casa de Gaiotti, mas a polícia só divulgou nesta quarta, dia 31, né, quarta-feira de maio, dia 31 de maio. Júnior contou que deve fechar o inquérito sobre o furto e falso testemunho até o próximo dia 7 e logo depois deve encaminhar o inquérito para a justiça. Abre aspas. Para nós, o crime de falso testemunho está bastante configurado, levando em conta que no primeiro depoimento, Ferreira disse que o último dia em que conversou com o Bruno foi no dia 26, mas no dia 27 estiveram juntos registrando o contrato. Achou que era irrelevante falar sobre isso. Ou seja, né, a incoerência no depoimento do rapaz. Plano de afastamento. O delegado afirmou que o objetivo dos mandados judiciais era identificar indícios da localização de Borges e também documentos que pudessem provar que o desaparecimento foi um plano bolado pelo estudante. Abre aspas. Segundo o delegado, no dia em que o Bruno sumiu,
ele foi no cartório e registrou o contrato. Então, para nós fica muito contundente que não foi um desaparecimento qualquer, na verdade, foi um plano consciente de afastamento. E o contrato mostra que há prazo para divulgação desses livros, que são aqueles 3 anos de prazo, né? Prazo para publicação, destinação de porcentagem para quem o ajudou, no caso, essas 3 pessoas que o ajudaram de imediato. Para nós está muito claro isso, disse o delegado. Segundo Júnior, os contratos garantiam cerca de 15% do dinheiro para a venda e publicação dos livros para Ferreira, outros 15% para o primo e 5% para Gaiotti. Bom, então são essas as informações, né? O depoimento prestado pelo Marcelo à polícia. Nós temos então essa pequena sociedade que estava se formando ali, né? Bruno com Marcelo Ferreira, com o Márcio Gaiotti e o Eduardo Veloso, que é o primo que deu a maior parte do valor de investimento, né? Do dinheiro usado para fazer todo esse projeto. O interessante aqui é o comentário que nós temos aqui feito no canal por uma pessoa que afirma ser amiga do Marcelo, que ter conhecido e tido contato com ele. Os depoimentos dessa pessoa no canal são muito interessantes e eu vou ler para vocês. Então tá aqui, ó. O comentário dessa é uma moça e ela comenta o seguinte, porque é o seguinte, no meu vídeo passado eu levantei a questão que foi colocada na internet, né, de que talvez o Gaiotti e o Marcelo tivessem dado uma rasteira no Bruno, pregado alguma peça nele, uma queima de arquivo ou de alguma forma, né, fizeram algum mal ao Bruno para poder se dar bem em cima dessa história. Bom, ou também que o Bruno, essa história toda de marketing, que o Bruno estaria fazendo isso para enriquecer, que é tudo um grande embuste para gerar dinheiro, um golpe de marketing do Bruno, né? Então ela esclareceu alguns pontos em relação a isso, em relação a quem é Marcelo Ferreira, o garoto que foi levado pela polícia, né? Quem é Marcelo? Ela, pelo visto, teve contato íntimo, né? Quer dizer, conheceu a pessoa, né? De forma pessoal, e nos conta aqui um pouco sobre o Marcelo e nos fala também um pouco da personalidade de Bruno, que vai de encontro com o que eu havia falado no vídeo passado. Eu não sou pessimista em relação a essa história, eu não acho que o Bruno seja um malfeitor, seja um farsante que está querendo ganhar dinheiro, né? Ele tem dinheiro já, a família dele tem dinheiro, é isso que ela vai falar aqui, vamos dar uma lida. Ela diz o seguinte: Marcelo é meu amigo, ele nunca faria algo assim, ou seja, de fazer algum mal ao Bruno, né? O Marcelo crê que Bruno Borges vai mudar a humanidade. O dinheiro era só para ajudar, já que o Marcelo perdeu a mãe já muito novo e o pai dele está em estado vegetal. Ele não tem emprego e é estudante de psicologia. Ele mora sozinho aqui no Acre. O resto da família mora em Rondônia. Então, assim, o Marcelo realmente dá de ver pela casa onde ele mora e pela simplicidade do garoto. É um rapaz simples, um rapaz humilde, né? Sem muitas pretensões. Ela continua dizendo: Marcelo não tem emprego, não tem família aqui, ele é sozinho. O Bruno era amigo dele e queria ajudar, por isso os 15% vai para ele, tirando que o Marcelo ajudou muito no projeto do Bruno. E outra, sobre o Bruno, ele não é uma pessoa gananciosa, ele não precisa de dinheiro, o pai dele é podre de rico. O Bruno quer ajudar a humanidade de alguma forma. O Marcelo se empolgou com a repercussão por causa do dinheiro, porque ele não tem absolutamente nada. Então essa questão do Marcelo comentar com o Gaiotti, do tipo, meu Deus, isso está tendo uma repercussão grande, vamos ganhar dinheiro. É claro, ficou espantado com toda essa repercussão. É um rapaz humilde, sem dinheiro, sem família, e que tem um contrato com 15% para ele. Você começa a ver essa explosão toda na mídia do negócio do Bruno e fala, meu Deus, eu tirei a sorte grande, eu estou com um contrato na mão, o negócio viralizou pelo Brasil e pelo mundo, então talvez revertam algum dinheiro para mim, o que não é pecado nenhum, sendo que o cara é simples, humilde e sem uma estrutura financeira boa, né? Enquanto que o Bruno já tem uma estrutura financeira. Mas ele crê que o Bruno Borges vai mudar a humanidade. Ela diz também que o Márcio é primo dele, também não precisa de dinheiro, o tal do Márcio Gaiotti, né, que pelo visto é primo, é uma pessoa também bem de vida, não necessita de dinheiro. Aí vem um rapaz e pergunta se ela conhece o Bruno. Ela diz, não, eu conheço o Marcelo. Minha prima já falou pra mim sobre o Bruno. Ele é um amor de pessoa, todo mundo falava bem desse garoto. E termina aqui. Então, assim, como eu já havia dito no vídeo passado, né? Não adianta ficar apedrejando o menino, a galera tá caindo em cima, então tá vendo, é uma farsa, o cara tinha contrato, ia dividir o dinheiro com os amigos. Eu não vejo problema nisso. Eu não vejo problema em ele ter estudado pra caramba,
desenvolvido um projeto, eu não vejo problema em ele ter se evadido e feito todo esse esquema de marketing, porque se no final a intenção dele é boa, como parece ser, a família diz, os amigos dizem, essa própria moça está dizendo, né? Muitas pessoas dizem que era um rapaz normal, sensato, equilibrado, amigo de todos, né? Uma pessoa boa e que realmente tem muito dinheiro, a família tem dinheiro. O interesse do Bruno não é enriquecer e ficar milionário, não, é uma família bem de vida. E realmente acredito que ele tenha desenvolvido um projeto que pode transformar a vida das pessoas de alguma forma, e ele sabia que publicando isso em qualquer sitezinho de livros online, isso não ia ter repercussão. Então ele bolou todo esse projeto para que o mundo acordasse realmente para o projeto dele e visse o que ele quer trazer para o mundo. Eu acredito ainda que o Bruno... Me parece realmente que isso tudo foi um plano, né? Pelo que estou entendendo. Descarto a possibilidade de os amigos terem assassinado ele para querer ficar com a grana, para querer, né? Descarto essa possibilidade. Acredito realmente que o Bruno tenha planejado isso tudo junto com os amigos. Esse projeto todo foi planejado. Tanto que existe a cláusula onde diz que depois de publicado, os sócios, né? O Marcelo e o Márcio e o primo, esses sócios não podem revelar o conteúdo. Ou seja, durante 3 anos. Durante 3 anos não pode ser revelado o conteúdo da obra. Ou seja, é o tempo que o Bruno vai levar para voltar, né? Então, tudo indica realmente de que isso foi tudo organizado para ser da forma como foi. O que não é um problema, o que não precisamos apedrejar o garoto e falar, ele organizou isso tudo. Claro que ele organizou isso tudo. Agora, qual é o problema dele ter organizado isso tudo? Dele ter... Quantas pessoas por aí não fazem estratégias de marketing, né, de virais na internet, com coisas tão babacas? A gente vê pessoas tão fúteis, tão babacas, ganhando dinheiro na internet através de viral, através de vídeo falso, através de um monte de coisa. O cara fez uma obra de 14 livros depois de estudar metade dos livros da história da filosofia e tentou criar uma estratégia para trazer isso para o mundo, né? Acordar as pessoas para a obra dele. Então não vejo problema nisso. Ainda creio que uma hora o Bruno vai voltar. Dou os meus votos à família, dou meus votos para que ele volte tranquilo, volte bem e explique para todos de fato o que aconteceu, né? Bom, dia 6 nós teremos a entrevista com o depoimento do Márcio Gaiotti. E eu volto aí fazendo a cobertura. Estarei fazendo a cobertura desse caso até que ele se resolva, tá ok? A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.